Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Comendo com Prazer até o Fim, leitura comentada em pequenas porções. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Mônica Benarroz, nutricionista e autora do livro que estamos lendo e comentando. Falar de alimentação no tratamento do câncer avançado não é uma coisa tão simples, mas nós estamos aqui para trazer informações, orientações, esclarecimentos para que pessoas que lidam com as dificuldades alimentares possam ter um pouco de conforto, possam ter um pouco de consolo diante de tantos desafios. Hoje nós vamos falar de plantas medicinais no tratamento do câncer. Isso mesmo. O título do capítulo 11, chama-se Plantas Medicinais, um Risco Natural. Epígrafe. Abre aspas. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Fecha aspas. É um versículo do Salmo 51.7. Hisopo é uma planta medicinal muito utilizada no Oriente Médio, com propriedades medicinais. Vamos ao texto. O uso de plantas medicinais para tratar queixas e doenças é uma prática cotidiana desde os tempos mais antigos, sendo a China e a Índia as culturas mais proeminentes nessa área. Aqui no Brasil, o uso de plantas é uma das tradições que perpassam as gerações de famílias. Não faltam conselhos sobre chás, ungüentos, xaropes, entre outras práticas para o alívio e a cura de enfermidades de qualquer natureza. O que são exatamente plantas medicinais? Conforme a definição da Organização Mundial de Saúde, a planta medicinal é todo vegetal que possui em algum dos órgãos, abre parênteses, raízes, caules, flores, folhas, frutos e sementes. Fecha aspas. Então, dentro desses órgãos, substâncias que podem ser empregadas com fins terapêuticos. O emprego das plantas medicinais com propósito preventivo e curativo é denominado fitoterapia, palavra que vem do grego e que significa tratamento vegetal. As plantas ou parte delas, no caso esses órgãos que eu acabei de falar, que podem ser, repetindo, as raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes, elas podem ser utilizadas na forma mais natural, intactas ou desidratadas, ou então industrializadas, como infusão, cocção, xaropes, sucos, tintas, extratos que podem ser aquosos ou alcoólico, óleos essenciais, pó, cápsulas e comprimidos. Podem ainda ser empregadas como pomadas, shampoos e emplastros, aplicados na pele, no couro cabeludo, nas mucosas e membranas. A planta medicinal pode ser cultivada em casa, comprada em herboristas e lojas de produtos naturais. Apesar das feiras livres serem pontos de vendas comuns, não é recomendado comprá-las em feira devido à falta de controle de qualidade, visto que não há nenhuma garantia da identificação correta da planta, muito menos de protocolos sanitários para cultivo e armazenamento, sem contar a exposição ao sol ou à chuva dessas plantas, provocando a perda de muitas substâncias bioativas nelas presentes. Uma outra maneira de consumir as plantas medicinais é a partir da industrialização, processo em que elas são transformadas em medicamentos fitoterápicos, garantindo não somente maior segurança, mas também um controle de qualidade sistemático e rigoroso, além de eficácia comprovada. Os fitoterápicos são comercializados em farmácias e diferentes pontos de venda, e diretamente em farmácias de manipulação onde são produzidos. O desenvolvimento de pesquisas tem comprovado que todas as partes vegetais contêm algum teor de substâncias com propriedades biológicas. No Brasil, a fitoterapia era um recurso terapêutico observado predominantemente nas cidades do interior do país. Entretanto, em razão da ampla repercussão vinculada nas mídias sobre os seus potenciais benefícios, as plantas assumiram um protagonismo nas grandes cidades, corroborado por seu status de natural.
Esse fenômeno não ocorre apenas no Brasil. Há quase 30 anos, constata-se um forte crescimento do consumo de plantas medicinais no mundo, levando profissionais da área de saúde a se inquietar com tal aumento. Onde está o perigo? Pelo fato das plantas medicinais in natura ou fitoterápico serem produtos naturais, muitas pessoas acreditam que elas são inofensivas. Ao contrário, as plantas reagem no nosso organismo e podem produzir tanto benefício quanto dano. Essa associação inocente entre plantas medicinais e o cuidado da saúde mostra o desconhecimento da população acerca dos possíveis perigos do consumo de plantas isoladas ou associadas aos medicamentos usuais. Diversas plantas ainda não foram padronizadas quanto à posologia, à indicação e aos efeitos adversos, o que não significa que a fitoterapia não tenha eficácia ou que seja totalmente insegura. Todavia, carece de maior investigação para justificar a tamanha expectativa. Portanto, a automedicação e o uso indiscriminado de plantas medicinais, sejam in natura ou fitoterápico, podem desencadear um conjunto de reações indesejadas, tais como intoxicação, enjoo, irritação no local aplicado, inchaço, interação com algum medicamento, podendo levar à hospitalização e até à morte, como qualquer medicamento. Quando extrapolamos esses efeitos para os indivíduos com câncer avançado, o risco torna-se mais importante em virtude da toxicidade dos medicamentos usados, tanto para o controle da progressão da doença, como quimioterapia, imunoterapia, etc., quanto para o controle de sintomas de ansiedade e outras comorbidades. Sem conhecimento desses efeitos nocivos e diante de uma doença ameaçadora à vida, o doente ou o familiar pode ser incentivado a buscar os benefícios das plantas na tentativa de melhorar o estado geral, fortalecer o sistema imunológico e resolver algum sintoma, alimentando a falsa esperança que plantas medicinais podem até curar o câncer. Embora muitas plantas medicinais tenham a atividade farmacológica mais branda em relação aos remédios convencionais, o seu uso indiscriminado ainda apresenta riscos principalmente para os pacientes renais, hepáticos e aqueles em quimioterapia. Destaco mais 3 situações perigosas. A primeira refere-se às propagandas enganosas com apelo emocional que muitos charlatões divulgam prometendo cura, regressão da doença, entre outros efeitos milagrosos. A falta de escrúpulo de determinados profissionais pode levar à piora do quadro clínico, ao adiamento ou abandono do tratamento convencional, à frustração, à depressão, assim como a conflitos familiares. São inúmeros os danos que dependerão da subjetividade de cada doente. Um exemplo é o consumo inadequado de garrafadas ou suco detox, com o propósito de melhorar o sistema imunológico ou matar, entre aspas, as células cancerígenas. Além de não atender às expectativas, podem provocar ou piorar o desequilíbrio metabólico do doente. Outro contexto perigoso é o doente usar planta medicinal e não informar ao profissional de saúde. Não raro, as pessoas que usam plantas medicinais com finalidade terapêutica ficam constrangidas em contar isso na consulta. Tal problema pode ser justificado por vários motivos, entre eles o medo da proibição e a vergonha da repressão em acreditar em algo sem comprovação científica. A terceira situação, complementar à segunda, refere-se à maioria dos profissionais de saúde que não têm o conhecimento apropriado sobre os reais benefícios e danos das plantas medicinais, visto que se trata de um assunto relativamente recente no meio acadêmico. Diante disso, alguns profissionais de saúde, quando abordados por esse assunto, se valem do senso comum e endossam o lema "não faz mal porque é natural", embora a proibição seja uma conduta mais cômoda para outros.
Dicas de ouro para o uso de planta medicinal. Primeira, comunicar ao profissional de saúde responsável pelo cuidado sobre o desejo ou o uso da planta medicinal in natura ou fitoterápica. Comprar as plantas medicinais in natura em local com certificação do controle de qualidade. Terceiro, comprar fitoterápico que tenha registro da Anvisa, com número de lote e data de validade. Quarta dica, consumir apenas chá e suco sem restrições alimentares associadas. Quinta dica, não associar o consumo de plantas medicinais ao uso de medicamentos sem consentimento médico. Perceber as intenções da utilização de plantas medicinais por alguém com doença ameaçadora à vida é olhar para além da natureza biológica e enxergar uma motivação para não desistir da própria vida. Mais importante que proibição ou liberação do uso da planta medicinal é a compreensão do esforço de mais uma tentativa do doente ou da família. Nesse sentido, o uso de plantas se insere na complexidade dos cuidados paliativos, contribuindo no enfrentamento da doença e no fortalecimento da esperança. Por isso, é tão importante que os profissionais de saúde se capacitem a fim de dar melhor assistência possível ao doente. Abaixo, no quadro 6, apresento exemplos de possíveis reações indesejáveis decorrentes de plantas medicinais. No quadro 7, exemplo de possíveis riscos relacionados às interações entre plantas medicinais in natura ou fitoterápico com os medicamentos oncológicos. Leitura do quadro 6, onde eu falo dos exemplos de possíveis reações que as plantas medicinais ou os fitoterápicos podem causar. Eu vou ler superficialmente porque está aparecendo aí na sua tela, tá? Então, plantas que serão abordadas aqui são o alho, a equinácea, a ginkgo biloba, o ginseng e a erva de São João. Também apresento a indicação popular, ou seja, para que essa planta ela é indicada, e as reações adversas que essas plantas podem causar no organismo ou no metabolismo, enfim. E o quadro 7, que vai apresentar exemplos de possíveis riscos associados a interações entre plantas medicinais e medicamentos oncológicos. Dentre as plantas medicinais, tem o alho, o extrato de cúrcuma, a erva de São João, a equinácea, o ginseng e a toranja, que é uma fruta. No quadro, eu apresento uma lista de medicamentos que podem reagir com essas plantas e também alguns riscos que podem ocorrer quando essas plantas são associadas com esses medicamentos. Finalizamos o texto, mas é importante a gente destacar que as plantas medicinais, elas são um recurso terapêutico sim, elas só precisam ser consumidas de forma adequada. Para isso, é extremamente necessário que tanto a pessoa que faz uso de qualquer parte de uma planta in natura ou faz uso de um fitoterápico, lembrando que fitoterápico é o produto que ali é obtido a partir da planta medicinal, ele é vendido em farmácia. Ou seja, esses produtos, seja in natura ou seja ele industrializado, eles precisam ser consumidos sob supervisão. Então é muito necessário que se saiba qual o produto que você está usando, quais são as interações medicamentosas que eles podem causar e também os possíveis danos que essa interação pode trazer para o organismo da pessoa. Por hoje é só, eu agradeço a sua companhia, peço o seu like, espero que eu tenha te ajudado e quero lembrar que alimentação é cuidado em todo o tempo, mas alimentação não é remédio. Então, quando você comer a sua maçã, chupar sua laranja, ou até mesmo colocar um alho na sua comida, não fique associando isso a tratamento, mas sim ao momento de satisfação, de prazer, de degustação. Mas caso você tenha interesse em fazer uso da fitoterapia para um tratamento pessoal, usando raízes, caules, folhas, flores, frutos ou sementes, faça com um profissional que tenha competência técnica para te orientar, te instruir e você ter o melhor resultado.
Por hoje é só. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.